Quero convidar agora o pastor Douglas e Canais. Amém. Queria que vocês possam aqui colocar a mão no Douglas para orar pela sua vida. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui está teu servo, Pai, onde estudou tua palavra, Pai, se dedica a ti, ó. Pai, esvazia ele do seu eu, do seu ego, ó Pai. Ó Pai, que cada palavra que venha sair dele, venha ser sair do alto, Senhor, do céu, do teu Santo Espírito, ó Senhor. Cuida desse coração, Pai, que não venha sair nada da carne, ó Pai, mas tudo conforme o que o Senhor ordena, ó Pai, para teu servo hoje. Senhor, que a tua palavra venha falar aos corações nessa noite, ó Senhor, que os corações possam estar abertos, ó Senhor, para escutar mais a tua palavra, ó Senhor, e que essa palavra possa transformar, ó Senhor. Ó Senhor, que essa palavra possa, Senhor, mudar, Senhor, as vidas, Senhor, daqueles, Pai amado, que estão frios, ó Senhor, daqueles, Pai amado, ainda que não creem em Ti, Senhor, que essa palavra venha para uma palavra de poder, ó Senhor, para que vidas daqui venham sair restauradas essa noite, e que a gente venha cantando hinos, ó Pai, Pai amado, de glória a Ti, Pai, porque louvado é o Teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pelo culto completo. Ele vem na direção do culto. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! A pessoa já ficou mais esperta, agora já está falando a mente primeiro, viu? É assim mesmo, irmão. Bom, fica ligado no mistério aí. Olha só, eu vou precisar de ajuda nisso. Vai estar projetado aí para os irmãos o tema da mensagem de hoje. Por que Deus permite o mal? Ainda há pouco nós estávamos aqui orando pela vida dos familiares do irmão Edson, ali da igreja do Recado das Emas. Irmão Edson era membro ali da CIB e ele era motorista de ônibus, servo do Senhor. E na noite de sexta-feira, ele foi assassinado. Ele sofreu um assalto no ônibus que ele dirigia. Parece que reagiu, levou 2 tiros e veio a óbito. Nós estávamos ali orando pela família, para que o Senhor conforte os corações. E nós que somos crentes, a gente tem aquela esperança, a gente fala, bom, eu tenho certeza que se ele estava com o Senhor, agora ele está na glória. Mas muitas vezes a gente não entende o porquê Deus permite o mal. Aos nossos olhos, aos olhos humanos, é muito fácil a gente olhar e querer dizer o que está e o que não está certo. É muito fácil eu dizer, bom, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se eu fosse Deus, eu mataria o ímpio e deixaria o justo vivo. Se eu fosse Deus, eu não permitiria que crianças fossem assassinadas. Se eu fosse Deus, eu não permitiria que o servo dele passasse necessidades físicas, passasse necessidades financeiras, passasse debilidades de saúde. E a gente começa a se questionar, até que chega a ser inevitável a pergunta: por que Deus permite o mal? Ora, nós cremos em um Deus que é amor, cremos em um Deus que é bondade, e esse Deus que é amor e que é bondade permite muitas vezes que coisas ruins aconteçam. E mais, coisas ruins aconteçam a pessoas que nós julgamos ser pessoas boas. Então, nessa noite eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Eu gostaria que os irmãos botassem toda a atenção em mim. Eu sei que talvez tenha conta para você pagar amanhã. Talvez você esteja preocupado com a reportagem do Fantástico, que hoje era imperdível. Mas eu quero dizer para você que imperdível é o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Talvez você esteja pensando em no seu colégio amanhã. Eu quero te convidar nesse momento a se desligar de tudo, a colocar a sua mente em Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para te colocar respostas sobre muitas coisas que aconteceram na tua vida e você não entendeu o porquê essas coisas aconteceram. Para que essa mensagem hoje fosse pregada, de diversas formas Deus, Ele confirmou isso. De diversas maneiras Deus foi confirmando ao longo da semana, né? Teve polêmica aqui, os professores
Teve de tudo, teve um livro que eu estava lendo, né? Teve esses fatos que aconteceram. E eu quero dizer para os irmãos, Deus vai nesse negócio, irmão. Deus vai falar hoje. Agora, calma aí, eu vou te dar uns sinais assim quando for, né? Então eu estou estreando aqui, o Rodrigo está sendo estreado, né? O Bruno já tem a mãe, quando eu já faço assim, o Bruno já sabe que é. O pessoal pensa que eu estou no mistério, mas é para passar o slide, né? Olha só, quando a gente olha e pensa assim, poxa vida, por que Deus permite o mal, irmãos? Por que Deus permite guerras? A gente liga no noticiário da TV e a gente vê que nas guerras, normalmente, aqueles homens que iniciaram as guerras não morrem em campo de batalha, muito pelo contrário, termina a guerra e eles estão vivos. Na maioria dos casos, os generais, os comandantes, aqueles homens que idealizam a batalha, normalmente eles não morrem. E quando a gente liga a televisão e vê notícias sobre uma guerra, por exemplo, a gente vê crianças mortas, a gente vê ali mulheres, a gente vê pessoas inocentes mortas, e aquilo com certeza mexe. Quando você não está endurecido pelo rancor, pelo ódio, quando você ainda tem um coração de carne batendo dentro de você, você ainda tem sangue pulsando na sua veia, você vê uma cena como aquela e você se entristece. Você sai na rua e vê notícias como essa, do irmão Edson, que foi assassinado, o pai de família saiu para trabalhar. Eu fico imaginando, irmãos, qual foram as últimas palavras que a mulher e as filhas, o pai de 3 filhas, quais foram as últimas palavras que essas pessoas disseram naquele homem? Porque muitas pessoas terminam as suas vidas se remoendo, tendo remorsos, coisas terríveis, porque ficam se lamentando pelas últimas palavras que disseram a alguém. Eu fico imaginando se naquele dia aquele homem saiu de casa bem ou saiu de casa sem falar com ninguém. Eu fico imaginando tanta coisa, irmão, e eu fico me perguntando, por que um homem que foi trabalhar, por que um homem que servia ao Senhor vai trabalhar e é assassinado, não tem a oportunidade de voltar para casa? Por que a sua família não tem o direito de receber de volta em sua casa o seu pai, o seu esposo? Por que essas coisas acontecem, irmãos? Por que o seu filho sai para o colégio e você tem que ficar preocupado se alguma gangue vai pegar ele, se vai acontecer alguma coisa? É muita coisa mal acontecendo no mundo, irmãos. Nós vivemos em um mundo mau, um mundo onde tem pedófilos, onde tem estupradores, um mundo onde tem assassinos, um mundo onde tem muita gente mal. Mas nessa noite eu creio que o Senhor vai responder as nossas perguntas. E a principal pergunta é essa: por que Deus permite o mal? Por que Deus simplesmente não acaba com o mal? Deus tem todo o poder, irmãos. Por que será que Deus não acaba com o mal por estalar de Deus? A palavra de Deus diz que com a palavra de Deus tudo que existe veio a ser criado. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja, haja, haja. E tudo o que existe foi criado através da palavra de Deus. Por que Deus não libera uma palavra e diz que a partir de agora o mal acaba? Você já parou para pensar nisso? Melhor, vamos pensar melhor aqui. Por que Deus permitiu o mal existir? Não é nem acabar com o mal. Deus é onisciente, irmãos. Ele sabe as coisas que vão acontecer lá no futuro. Deus, ele sabe o que vai acontecer antecipadamente. Por que é então que quando Deus percebeu que Satanás iria cobiçar o trono de Deus, por que é que Deus então não impediu que o mal existisse? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já pensaram sobre isso, já pararam algum dia e ficaram refletindo. Por quê? Por que tem que ter o bem contra o mal? Por que não existe simplesmente, o bem? Por que Deus permitiu que o diabo viesse a existir? Para que você entenda, vamos primeiro pensar no que é o mal. Se a gente vai tentar descobrir por que o mal existe, por que Deus permite ele existir, então vamos entender o que é o mal, para que nós não venhamos sair daqui com nenhuma dúvida. Primeira coisa, eu quero convidar você a ir a usar o seu raciocínio. Nesse momento eu quero que você não fique aí achando, olha que palavra abençoada. Não, eu quero que você pare, eu quero que você olhe bem para aquilo que eu estou dizendo, eu quero que você coloque essa tua massa cinzenta que está dentro da tua cabeça aí para pensar. Eu quero que você use a potencialidade do teu cérebro e pense junto comigo em
tudo isso aqui que eu vou dizer para você. Primeira coisa, por que é que o mal existe? Porque Deus não acabou com o mal, porque Deus não evitou que o mal acontecesse. E o que é o mal? Chegamos nessa pergunta. Bom, se você perguntar fisicamente, eu vou dar alguns exemplos, os irmãos vão entender. Se você perguntar fisicamente para algum cientista, você falar para ele o seguinte, o pessoal de concurso aí sabe disso, né? Olha, eu quero saber o que é a escuridão. As pessoas esses estudiosos vão responder para você, olha, a escuridão, ela não existe. Aí você vai falar, como assim não existe? Você está louco? Né? Quando eu apago a luz, fica tudo escuro. Eu estou topado com o meu dedo na cama, quando termina a energia, então a escuridão não existe. Eu estou vendo a escuridão, ela existe. Mas cientificamente é explicado que a ausência de luz é que é a escuridão. Ou seja, a escuridão é nada. Não é nada. A escuridão é simplesmente a falta da luz. Quando você retira a luz, ali fica o nada. E esse nada é chamado de escuridão. De maneira semelhante também é o frio. O que é o frio? Pergunte a um cientista, ele vai dizer para você que o frio não existe. O frio é simplesmente quando você retira ali o calor. Você retirou a incidência da luz, dos raios solares, você retirou o aquecimento que está no ambiente, aquela ausência de calor vai ser chamada de frio. Agora, olha só, se a escuridão e se o frio são coisas que nós podemos sentir, mas que teoricamente não existem, assim também é o mal, irmãos. O mal nada mais é do que a ausência de Deus. Olha só, eu coloquei alguns textos, bota mais um. O mal é a ausência de Deus. Está lá em Ezequiel, os irmãos podem me acompanhar aqui, já está projetado para ficar fácil. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, uma palavra que diz respeito a Lúcifer. Vamos ver o que a Bíblia diz. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Lá no céu, criou Deus o céu, criou Deus os anjos, criou Deus Lúcifer. Deus criou Lúcifer e o projetou de uma maneira, como diz a palavra, perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos. Quando você olha para essa narrativa, você percebe que ali existia a presença de Deus. E por isso existia a beleza e a perfeição. É como se Deus fosse a luz no ambiente. E quando Deus foi retirado de Lúcifer, ele perdeu aquela essência. O bem que estava em Lúcifer deixou de estar nele. E a ausência do bem se caracterizou no mal. Agora, por que isso aconteceu, Deus? Olha só que texto interessante. Isaías, capítulo 14, versículo de número 12, até o versículo 14. Caíste, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que coisa terrível, irmãos. Deus criou na sua vontade, Deus criou Lúcifer perfeito, bonito, cheio da presença de Deus. Mas conta a palavra de Deus que ele desejou ser semelhante a Deus. Em um dado momento, Lúcifer olhou para Deus e falou: bom, eu sou tão bom quanto esse cara. Na pior das hipóteses, eu sou igual a ele.
eterno, e ali ele foi destituído de toda a glória de Deus. Naquele momento ali, irmãos, ele perdendo a essência do amor de Deus, ele personificou o que nós chamamos hoje de mal. Sem experimentar o amor de Deus, Satanás passou a exercer o mal, que é a ausência das coisas boas do Senhor. Tá? Bom, então, se o mal é como o frio, se o mal é como a escuridão, apesar de nós não termos uma definição para dizer que ele possa existir concretamente, nós podemos interagir com essas forças. Eu interajo com a escuridão. Sem a luz, irmãos, eu percebo a escuridão ao meu redor, ainda que você diga que o cientista diz para mim que ela não existe. Ainda que você diga para mim que não existe o frio. Se você sair ali hoje, olha que nem está tão frio assim, mas se você sair ali fora sem camisa e pegar aquela chuva e você não for o Jorge, você vai sentir frio. Se você for o Jorge, você vai dizer, está fresquinho hoje. Né? Musculinho, né, irmão? Diácono bombado e tal, aquela coisa. Fiquei sabendo que tu falou de mim quarta-feira, viu, irmão? Falou, né? Tu me ama, né? Amém. Também te amo, irmão. Então tá ali o diácono, sentindo calor. Bom, vamos voltar para cá. Então, se eu posso interagir com essas forças, é porque essas forças podem causar diferença na minha vida. Né? Até aqui, irmãos, eu quero que os irmãos percebam isso aí e comecem a raciocinar comigo. Bom, o que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Essa ausência de Deus pode interagir comigo? Sim. Essa ausência de Deus pode interagir comigo. Contudo, irmãos, nós temos um texto muito lindo na Bíblia, que é 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vê se eu coloquei aqui, que mostra que Deus, para evitar que o mal interaja com você, Deus envia Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. 1 João 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Deus percebeu que o mal iria interferir na trajetória do homem, e Deus então envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo ali ele se manifesta para destruir as obras do diabo. Significa que toda vez que o mal tentar interagir com a sua vida, é Jesus Cristo quem foi enviado para que ele possa então destruir as obras do diabo na sua vida. Então é propósito de Deus que essas obras do maligno não aconteçam. É propósito de Deus. É desejo de Deus. Deus quer que o mal não atue na sua vida. Mas aí você vai me perguntar, mas irmão, mesmo assim, mesmo você dizendo para mim, eu acreditando, que o mal não é plano de Deus, que Deus não deseja o mal, mesmo assim eu sofri bastante na minha vida. Durante a minha história eu percebi coisas que foram terríveis. Por que é então que Deus permitiu, se Deus não desejava que isso acontecesse? E aí nós vamos colocar 4 tópicos para que os irmãos entendam por que Deus permite que o mal aconteça. E o primeiro motivo, talvez vai parecer contraditório para os irmãos, não clique aí. Por que Deus permite o mal? Porque Ele é amor. Parece estranho, né, irmãos? Eu permito o mal porque eu sou bom? É isso que eu estou dizendo, é exatamente isso. Deus permite o mal porque Ele é bom. Isso, irmãos, nós vamos conseguir perceber quando nós pararmos para pensar no amor que Deus dispensou à sua criação. Eu vou dar um exemplo aqui, para que fique bem claro. Vamos pegar aqui dentro de um relacionamento. A maior bênção que nós temos no nosso relacionamento com Deus é a vantagem, é o privilégio que Deus nos dá de escolhermos. Você me amas? Você quer me servir, Felipe? É Deus falando com você. E aí você vai dizer sim, ou você vai dizer não, eu não quero. E isso é a maior beleza que existe no relacionamento do ser humano com Deus. Sabe por quê, irmãos? Imagina aí um casal. Pega ali a Júlia e o Jeová, pega ali o Joab e a Ana, pega o Jairo e a Urânia, pega o casal da igreja, a Maria e o futuro marido que Deus vai mandar, com Jesus. Pega aí um casal e você imagina agora, olha só, começa a imaginar a seguinte cena, Os dois estão ali juntos, e o marido chega, e o cara é feio, o cara, não sabe falar direito, o
fala, sabe por que eu estou contigo? Porque eu te amo. Eu te amo demais, homem. Né? Olha que coisa linda, irmãos. Você pegar uma pessoa, declarar um amor a outra, porque ela quer estar do seu lado. Agora imagina a cena diferente. Você pega aí um camarada meio brucutu, chega para a mulher e fala, o negócio é o seguinte, se você não estiver aqui do teu lado agora, eu vou matar você. Então você é obrigado a ficar comigo. Você acha que você vai dormir em paz? Já pensou se o Sócrates chegasse para a Leila e falasse, Leila, se tu for embora, eu vou atrás de você e te mato. Aí ela, não, que isso, eu te amo. Você acha que ele vai acreditar? Ele vai ficar sempre com essa dúvida, será que ela disse que me ama porque me ama? Ou será que eu a obriguei a estar comigo? É uma diferença tremenda, irmãos. Tem pessoas aí que vivem isso dentro do casamento, às vezes não é com uma arma, não. Mas às vezes a mulher não pode largar o camarada porque vai passar fome com os filhos. E aí está ali obrigada a ficar com aquela pessoa. Às vezes é a família que se conheceu há muito tempo. Às vezes é aquele namoro que cresceu na igreja. E todo mundo espera que dê certo. Então você não pode terminar. E aí você fica preso no relacionamento. Irmão, isso é terrível. O maior privilégio que Deus nos dá é o privilégio de nós podermos escolher estar com Ele. Deus, eu quero estar contigo. Eu tenho muitas imperfeições, Senhor. Eu sozinho não dou conta. Mas se o Senhor me ajudar, pela tua graça, o Senhor há de me salvar. Isso, irmãos, é a beleza. E quando Deus criou Lúcifer, Deus amava aquela criação. Deus amava os anjos. Deus não achou que vou criar os anjos como robozinhos, muito menos o ser humano. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu gostava de brincar, eu às vezes brincava muito sozinho, né? Porque às vezes eu brincava com meus amigos e o pessoal levava uma lembrancinha para casa. Eu tinha coleção do Playmobil, coleção do He-Man, coleção do Comandos em Ação. Eu tinha coleção de tudo. Só que o pessoal às vezes ia brincar comigo e queria levar uma lembrança para casa. Quando eu ia olhar na minha coleção, né? Aí eu tinha 50 Transformers, de repente, só tem 12. Né? O que aconteceu com os outros 38? Alguém levou como lembrança, porque te amo. Quando eu ia brincar, eu acabava brincando muito sozinho. E ali eu montava, né, por exemplo, com os Playmobil. Eu pegava os Playmobil, né, tudo bonitinho, com aquele cabelinho quadradinho. Eu nem sei se existe aquele negócio hoje. Existe, né? Aí eu pegava os Playmobil e ia brincar de Playmobil. Então eu determinava, né? Eu determino. Né? Eu falava assim, olha, esse Playmobil aqui, eu gosto dele. Esse Playmobil aqui, ele vai ser, né, o chefe de polícia. Aí eu botava ele para ser o chefe de polícia. Aí eu pegava, olhava para o outro Playmobil, tinha um Playmobil lá, que ele já veio para ser como pirata. Então ele vinha com a perna de pirata, a perna de pau. Mas eu falava, não, tadinho do bicho que tem perna de pau, esse aqui vai ser do bem. E eu ia escolhendo quem ia ser do bem, quem ia ser do mal. No final que eu montava a brincadeira toda, eu começava a brincar. E o Playmobil não tinha direito de falar nada. Se ele dissesse, né, eu ia ter que repreender no mim, né? Está repreendido, não. Para de falar comigo, né? Em nome de Jesus. Aí o Playmobil, irmão, não tinha condição, porque o Playmobil estava ali e eu mexia o Playmobil para onde eu queria. Significa que eu não tinha relacionamento nenhum com o Playmobil. Deus, ele não brinca com o ser humano nem com os anjos. Deus não criou a humanidade para ficar mexendo bonequinhos e falar, agora esse eu vou colocar aqui, agora esse vai ser do mal, esse vai matar uma pessoa, esse aqui vai fazer o papel da mãe que chorou. Deus não faz isso, irmãos. Deus, ele dá a oportunidade de escolha. Isso porque ele nos ama. Deus, ele dá a oportunidade de você declarar o amor a ele, porque ele já declarou amor a você. Quando Deus criou tanto os anjos quanto os homens, Deus declarou o amor dele a essas criaturas. E Deus espera que, em contrapartida, nós também declaremos o nosso amor a Deus. Então, por que ele permite, em primeiro lugar, que o mal aconteça? Porque ele ama. Ele deixou Satanás virar Satanás porque ele amava Lúcifer. Se ele comandasse as ações de Lúcifer como um boneco, ele não estava demonstrando amor. Ele estava sendo um tirano que impunha a vontade dele a qualquer preço. Está ali o irmão que está no quartel agora, deve conhecer alguns superiores, né, que gostam de impor a sua vontade. É assim, porque eu mandei.
estar com Deus. Quando isso aconteceu, irmãos, o mal passou a existir. Primeiro motivo, porque Deus permite o mal, porque Ele é amor, tá? Ele é amor, nós temos escolha. Olha só o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e terra hoje tomam por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Agora, o que é que você tem escolhido? Porque Deus já escolheu para você outra coisa. Deus escolheu para você o texto de 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aí o texto para os irmãos verem. Deus deseja o quê? Que todos sejam salvos. Amém, irmãos? Amém. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Quando Deus projetou o ser humano, Ele falou: bom, o meu desejo, se depender de mim, Deus, eu quero que todo mundo seja salvo. Mas acontece, irmão, que o mal está aí, como nós vimos. Então, primeiro motivo, Deus permite o mal porque Ele é amor. Vamos para o segundo motivo aqui agora. Deus permite o mal como consequência das nossas escolhas. Aqui nós vamos falar um pouco de responsabilidade de cada um. Deus permite o mal como consequência das nossas escolhas. Olha só que coisa interessantíssima. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Eu não vou pequenininho, mas eu vou ler aqui, vai facilitar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma opção para o homem escolher. A árvore está aqui. Você pode ou não pode comer. Deus não colocou uma cerca de eletrificado em volta da árvore. Deus não colocou, sistema de vigilância com câmera de segurança 24 horas. Deus não colocou segurança armada. Não. Deus só falou: olha, você tem uma escolha. Você pode comer ou não comer. Mas se você comer, haverá consequências para os seus erros. E o homem, como nós sabemos, ele decide comer. Ele escolhe juntamente com Eva. Não adianta falar que foi serpente, ou que foi Eva, ou que não sei. Irmão, o homem e a mulher comeram o fruto e pecaram. A história é essa. Ambos pecaram. Ambos tinham a oportunidade de escolher e não pecar. Mas ambos pecaram. E aí, olha só o que aconteceu. Coloca aí, irmão, na tela. Com vocês, na tela. Né? Não podia perder essa, desculpa. Romanos 5,19. É porque eu chego em casa, né? A mulher está assistindo aquele negócio lá. Como é que é o nome lá? Balanço geral, né? Aí ela assiste muito balanço geral. E aí ele fala: comigo, na tela. Né? Então tá aí, na tela dos irmãos. Tá? Desculpa, não podia perder. Diz o meu pastor que a gente pega a piada, mas perde o amigo, né? Então, você perde o amigo, mas perde a piada, né? Então vamos aqui. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Tem uma coisa que é curiosa no ser humano, que o ser humano fica agoniado falando assim: o que eu tenho a ver com Adão, meu irmão? Que injustiça é essa, cara? Adão, não sei nem quem é Adão, não sei nem se tinha um nariz de conchinha ou afinado, não sei nem se o cabelo dele era mais durinho ou mais molinho, não sei como é que era Adão. Só, irmãos, que a Bíblia é bem clara a dizer que o pecado, ele entrou na humanidade por intermédio de um homem, que foi Adão. Imagina um pecado como um vírus. Sabe um vírus que não tem cura? Imagina aí, vamos pegar aí hoje, tem tratamento para AIDS, mas vamos fazer uma coisa similar. Hoje já se consegue a mulher às vezes engravidar, ela ser portadora do HIV e ainda assim ela conseguir ter uma criança saudável, na base dos medicamentos. Mas até um tempo atrás isso não era possível. Até um tempo atrás, se uma mulher contaminada com AIDS engravidasse, ela transmitia ao bebê, porque não havia os remédios que existem hoje. Então imagina que o pecado é um vírus que não tem cura. Ninguém encontrou a cura.
transmitido. Tanto, irmãos, que quando a criança nasce, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Irmão, mas e todos? Mas e todos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê, irmão? Porque estão contaminados através desse vírus chamado pecado. Qual é a vacina para esse vírus? Nesse texto aí que a gente viu. Se por um homem que foi Adão entrou o pecado, por um também, muitos se tornarão justos. Repara bem que o texto fala que muitos se tornarão justos. A gente lê um texto que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas agora nós vemos que, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Não são todos, irmãos. Por causa daquela velha afirmativa da escolha que nós conhecemos. O pessoal ainda botou o nome de livre-arbítrio, né? É a sua escolha. É você poder escolher se você quer ou não quer a vida. Também o nosso livre-arbítrio não passa disso, né? Você escolhe Deus ou escolhe ficar sem Deus. E aí daí para frente. Ou Deus domina a sua vida ou o diabo domina a sua vida. O seu livre-arbítrio termina exatamente aí. A escolha que você tem é essa. Servir a Deus ou servir ao diabo. Servir você vai servir de qualquer jeito. Né? Essa é a boa notícia que eu te dou aí, tá? Então olha só. Quando nós percebemos isso, nós vamos ter que relembrar o que foi que Deus falou para o homem lá no Jardim do Éden. Coloca aí, irmão. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba bem o que eu estou falando para você aqui. O homem, Deus responsabilizou o homem e falou: olha, a responsabilidade agora é tua. Está com você cuidar da terra, está com você cuidar dos animais, está com você cuidar de tudo que está aí. A responsabilidade é sua. Lembra o que a gente está vendo? Deus permite o mal como consequência das nossas escolhas. É o homem quem está controlando tudo isso aí que está aí, que você pode ver. É o homem. É o homem quem decide, de repente, carregar bilhões, sei lá quantos litros de óleo no mar, no petroleiro, e esse navio se arrebentar e vazar óleo e matar um monte de animais. É o homem que escolhe isso. É o homem que escolhe colocar a gasolina, porque já inventaram outros carros movidos a outras energias limpas que não aparecem. É o homem que escolhe o petróleo. É para poluir o ambiente, é para acabar com a camada de ozônio. É o homem que escolhe isso. É consequência das escolhas do homem. Olha só, quando o homem pecou, o que Deus falou para o homem? Coloca aí, irmão. Gênesis 3,17. O homem peca e Deus diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa. Olha que coisa impressionante, irmão. Maldita é a terra por tua causa. Isso é uma sentença que Deus está dando ao homem, porque o homem errou. E a terra vai pagar o preço. Aí a gente vai continuar aqui, olha. Pois a criação, Romanos 8,20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Irmão, é culpa do homem. Muitas das coisas ruins que você vê acontecendo é culpa do homem. E Deus não interfere, porque Ele é amor. Se Ele interferir, Ele está dizendo: não, eu não te amo ao ponto de deixar você viver. Muitas coisas ruins acontecem. Muitas coisas ruins acontecem porque Deus é amor. Muitas coisas ruins acontecem como consequência do erro do homem. Porque muitas pessoas sentam-se em uma mesa e declaram guerra a outros países porque não concordam com ele em sua religião. Tem homens que sentam e falam: quem é que vai explodir hoje? Ah, você vai explodir? Então que Deus seja contigo. E aí bota aquele homem cheio de bomba e ele vai lá matar um monte de pessoas inocentes. É o homem que escolhe isso, irmãos. Deus não participa dessas atrocidades, mas Deus permite. E o nosso objetivo hoje é saber por que Deus permite. Vamos para o terceiro ponto aí. Deus permite
lado da nossa vida. As coisas que acontecem na nossa vida. Por que é que Deus deixa acontecer algumas coisas, né? Às vezes você está indo bem no emprego, daqui a pouco você perde o emprego, fica sem dinheiro. Às vezes você está, né, conseguiu terminar de pagar o carro e tal, bateu o carro. Por quê? Por que acontecem coisas ruins, às vezes na vida, e principalmente na vida do crente, né? Irmão, o ser humano ele é arrogante. Se existe não vou chamar de qualidade, uma característica que tem no ser humano, que a gente pode dizer, olha, o ser humano é alguma coisa, fala para mim o que ele é. Posso dizer para os irmãos, o ser humano é arrogante. O ser humano ele é soberbo. Só que o texto lá de Salmo, coloca aí, no teu provérbio, amém. Provérbio 16:18, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Olha só, antes da ruína, o que vem? A soberba. E antes aí da queda vem a altivez de espírito. Antes do cara se dar mal, o cara se infla. A Bíblia conta a história de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ali ele governou o Império Babilônico. É como se ele fosse hoje aí o presidente dos Estados Unidos. A maior potência da época, só que mais, porque na época a maior potência subjugava as demais nações mesmo. Hoje em dia não tem esse negócio, tem a ONU, tem, né, de repente a OTAN, tem não sei o que, tem um tratado disso, tem um tratado daquilo, papo furado. Mas naquela época era pior. Você está ali Nabucodonosor, e Nabucodonosor ele se engrandece, ele olha ali para o jardim suspenso da Babilônia, aquele homem começa a imaginar que ele é muita coisa, gente. Ele começa a acreditar que ele realmente é o cara. Ele se infla na sua soberba. E o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 31 a 33, eu acho que eu não botei não. Volta aí. Isso. Falava ainda o rei quando desceu uma voz. Olha a sentença dada a Nabucodonosor por causa dessa altivez. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou o reino de ti, já era. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. O homem virou um animal, comia como um animal, se parecia como um animal e agia como um animal. Tudo isso porque se engrandeceu. O pessoal lembra aí quando nós estudamos o livro de Atos, lembra lá de Herodes? Herodes entra num estádio lotado e as pessoas dizem, a figura desse homem é como a figura de um rei. E ele, naquele momento, ele deseja a glória para ele. E a palavra de Deus fala que ele morreu comido de bicho. Porque quis a glória para si. O ser humano, ele é arrogante. E muitas vezes Deus vai permitir que aconteça algumas coisas para te colocar no teu devido lugar, irmão. Irmão, tem coisa que é muito séria. Eu já contei isso aqui na igreja, mas há um tempo atrás, os irmãos que sabem que eu tenho comércio. E se apresentou a oportunidade de eu comprar outro comércio igual ao meu, lá no Pará. O dono daquele lugar, eu fiz uma amizade com aquele dono e ele chegou para mim e falou que não aguentava mais, estava tendo prejuízo, ajudei ele começou a ter lucro. E ele falou, olha, não quero saber, eu vou fazer das duas uma. Ou eu vou colocar você para cuidar disso aqui, e nós vamos rachar meio a meio. E olha que é um big comércio lá no ponto. Era, né? Ou eu vou te passar isso aqui do jeito que eu peguei. Vou te passar isso aqui, você me dá um tanto, e depois você me paga tanto por mês. Irmão, um negócio baixinho. Eu fiquei doido. Eu quero, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí a Priscila estava procurando até casa do baralho. A gente começou a sonhar com aquilo. E no momento nenhum nós perguntamos, Deus, qual é o teu plano para a nossa vida? Arrogância, irmão, soberba.
Para a glória do Senhor, a igreja apoiou, concluiu o curso, irmãos. Hoje eu estou aqui. Estou com dinheiro no bolso? Não, irmão, não estou. Mas eu estou feliz que eu estou fazendo a obra do Senhor. Deus não tem me deixado faltar nada, irmãos. Deus me dá as coisas que eu preciso. Quanto tempo que eu passei aí, entrando na internet, procurando o preço do notebook, esperando a promoção e fazendo, e olhava só os mais baratinhos, irmão. Aí o que Deus me deu a bênção, está aí. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. A gente tem que aprender a ser dependente de Deus. E Deus permite que às vezes as coisas ruins aconteçam para quebrar a nossa soberba, para quebrar a nossa crise, irmão, para a gente aprender a se colocar no nosso lugar. Irmão. Mais um ponto aí, irmãos. Por que Deus permite o mal? Deus permite o mal para nos fazer fortes. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo. Olha só. Deus permite o mal para que eu e você sejamos mais fortes. Como você sabe, o diabo está aí para tentar pelo menos matar, roubar e destruir você. E enquanto ele tenta fazer isso, a estratégia de Satanás é uma estratégia muito simples. Ele quer fazer você acreditar que ele não está fazendo nada. Se Satanás tivesse nascido no Brasil, eu ia dizer que o pessoal fala que o mineiro não quieto, né? Assim, tal, quietinho, eu ia dizer que então deve ter alguma relação. Por quê? O negócio dele, sabe? Ó, não vou deixar ninguém perceber o que está acontecendo. Não vou deixar a Maria perceber o que eu estou tentando fazer, porque se ela não perceber, fica mais fácil, ela não vai reagir. Já viu o bandido, quando ele vai roubar alguém? O bandido não fica lá, né, com uma placa, assalta-se pessoas, né? E ali esperando para assaltar alguém. Não fica, irmão. O camarada fica ali escondido e tal, bolando um plano para te pegar de surpresa. Fazendo você acreditar, você olha, às vezes você até olha, você sai da parada de ônibus, porque está limpo. A barra está limpa, não tem ninguém, aí tu vai. Quando chega no meio do caminho, o camarada sai e tu não sabe de onde. Né? Por quê? Ele queria fazer você acreditar que ele não estava ali. E conseguiu, e rouba. O diabo é assim, irmão. Ele fica tentando fazer você acreditar que ele não está agindo. E aí, se ele fizer isso, ele vai conseguir te afastar dos planos de Deus. Eu não sei se eu coloquei. Não, eu acho que não coloquei. Tenta ele ver um aí. Não, esse aí é daqui a pouco. Então pode puxar de volta. Daqui a pouco eu falo aí. Olha só. Ele vai ficar tentando, de todas as maneiras, tampar os seus olhos, para que quando Deus falar para você, olha, vai acontecer alguma coisa, você fala, não, isso não é bem assim não, eu estou tão relaxado aqui na minha posição, né? Aonde o diabo me colocou está tão confortável, e aí ele vai preparando o ninho, ele vai preparando a cama para você deitar, e quando você perceber, você caiu. O diabo, ele vai querer somente uma coisa, te destruir. Tem muita gente que pensa que o diabo ele vai só querer assustar os outros. Sabe aquela coisa de filme de terror, né? De repente você está andando, né? Aí lá vem uma mocinha, está andando, aí de repente faz aquele barulho. Aí a gente, né? Toma um susto, é ou não é? É ou não é? Né? Teve gente que assustou de verdade aqui. Acontece isso, irmão. O diabo, tem gente que pensa que o diabo vai ficar só assim, tentando, né? Transformar no filme de terror. Não, às vezes o diabo, irmão, ele vai querer matar, roubar e destruir da maneira disfarçada. Né? É muito mais fácil matar você se você confia na pessoa. É muito mais fácil. Tem um ditado no mundo que fala assim: mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. É para dizer que você tem que ficar esperto no que o cara vai fazer. Você tem que ficar ali vigilante. É muito mais fácil, né, uma pessoa que está do lado da outra, de repente, cometer um mal a ela porque ela confiava. Né? O cara, eu confio em tal pessoa. E a pessoa vai lá e ó, te dá uma rasteira. Você confiou, você entregou tudo na mão dela. O diabo quer isso, quer conquistar a confiança do crente para dar uma rasteira no outro. O diabo quer fazer você cair. Mas, agora sim, fique tranquilo porque a Bíblia nos garante que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que o diabo tente armar todas essas situações, você é mais que vencedor. Ainda que o diabo tente destruir, você é mais que vencedor. Agora não se engane, o diabo não vai desistir. Tem muita gente que acha assim, né? Lá vem o diabo, aí o cara sai, aí o diabo sai, né? Em nome de Jesus, o diabo sai. Aí o camarada fica, pronto meu irmão, já saiu.
ele sim está condenado. O diabo encontrou o destino dele, a condenação. Ele recebeu já a sentença. A Bíblia Sagrada já determinou a sentença do diabo. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre com os seus demônios. Esse é o destino dele. E o que ele quer? Arrastar o maior número de pessoas juntamente com ele para colocá-lo no inferno e dizer para Deus: está vendo? Não foi só eu que errei. O ser humano que você tanto ama, aquela pessoa que você faz tantas coisas, aquela pessoa que você abençoa, que muitas vezes você livra de um acidente, aquela pessoa que você desvia a bala perdida, aquela pessoa que você não permite que o assaltante chegue na casa dela, essa pessoa não merece o teu amor. O que o diabo quer é isso. O que ele quer é fazer você então recuar. Quando você recuar, você não se fortalece. Lembra ali do tópico? Deus permite o mal para nos fazer fortes. Eu não sei se alguém que já malhou, alguém que já entrou na academia para malhar, quem já fez academia, levanta a mão aí. O Luan é bem fortinho. Tá ali, ó, 1, 2, só isso, gente. 3, 4, 5, 6, opa. Deus te abençoe, né? Olha só, irmão. Isso aí vai uma dica aí, vamos fazer um parênteses aqui. Irmão, cuida aí da tua saúde, viu? Cuida da tua saúde, porque teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se você está comendo demais, reduz a comida. E se você está comendo mal, passa a comer bem. Se está faltando exercício, passa a se exercitar, porque você é o responsável pelo templo do Espírito Santo de Deus. Mas vamos contar uma mensagem aqui. Quando você entra na academia e você vai ali malhar, você fala assim: cara, ficar forte igual o humano. Eu quero ter músculos igual o humano. E uma coisa interessante, às vezes, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é que quando a gente vai malhar, é na hora que você está malhando que você fica forte, né? Estou malhando, vou ficar forte. E a gente pensa assim: malhar faz o músculo crescer. Mas é engraçado, irmão, que ele até faz crescer, mas é de uma forma indireta. Na verdade, quando você malha, quando você pega peso e levanta, você está causando microlesões no teu músculo. Você está causando mal ao teu músculo malhando. Você está destruindo ele. E aí, quando você vai descansar, o seu corpo vê que aquilo ali está destruído e tenta regenerar. E aí começa a fazer de uma maneira mais forte. E mais forte, você vai ficando mais forte. É esse o processo. Ou seja, para ficar forte, você tem que causar feridas, machucado se eu digo assim, não é aquelas feridas abertas, com pus, escorrendo, nada disso não. Estou falando feridas assim, microlesões nos seus músculos. Então como é que se fica forte? Causando lesões. Olha que coisa interessante. Por que é que Deus permite o mal? Para te fazer ficar forte. Porque esse mal, essas lesões que vêm sobre a tua vida, fazem você dar um passo mais forte da próxima vez. Quando o diabo tenta te derrubar aqui, ele chega, de repente você caiu, tropeçou aqui, da próxima vez que você passar aqui, você já está ligado, que você não cai de novo, você está fortalecido. A experiência fortalece a tua vida. A experiência ruim fortalece a tua vida. E quando você fica forte, você fica mais bem preparado para enfrentar as próximas dificuldades. Amém. Quanto mais forte você tiver, melhor preparado você vai estar. Olha só o que Jesus Cristo passou, irmão. Nós vamos refletir agora, para que os irmãos entendam como o projeto de Deus é que sim, Ele permite o mal para que você se fortaleça. E nós vamos ver isso na vida de Jesus Cristo. Coloca aí, irmão, olha só. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler os versículos em diante. Eu vou ler aqui, eu sei que está pequenininho, mas é para caber tudo. Olha só, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que levou Jesus ao deserto? O Espírito. É Deus quem levou. É Deus quem levou Jesus Cristo por meio do Espírito Santo ao deserto para que ele fosse tentado. Então, Deus tinha propósito naquilo que Jesus ia passar. Mas ele foi lá para o meio do deserto. Ele foi ser tentado pelo diabo, porque Deus
saísse dali mais forte. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito. E o diabo tem tentado fazer você acreditar, irmão, que muitas das coisas que acontecem na sua vida, ele tem tentado mascarar aquilo ali e dizer que Deus não está presente. Olha, Deus não está nesse negócio. E muitas vezes Deus está totalmente naquele negócio. Ele estava no começo, vai estar no meio e vai estar no final. Deus vai te dar um escape que você nem imagina. Deus vai abrir a porta que você nem está enxergando que existe. Porque foi Ele quem te colocou naquela posição. Porque se você tiver a sua vida nas mãos do Senhor, Deus vai te levar onde Ele quiser. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 10 a 11 diz o seguinte: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Olha só o que a palavra está dizendo. No momento, não parece ser motivo de alegria, não, irmão. Tem coisa que você está passando agora na sua vida que você não está vendo motivo de alegria, porque não parece mesmo ser motivo de alegria, mas é Deus quem está nessa situação, e Deus está fazendo isso para que você seja exercitado. Amém. Para que você saia fortalecido. Vamos para o versículo 2, bota aí, irmão, versículo 2, olha lá. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, e Jesus Cristo está ali para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo inicia ali um jejum, e depois de 40 dias e 40 noites teve fome. O que era Jesus, né, irmão? Se fosse eu e o Sócrates. E depois de 40 minutos teve fome, né? Ia ser assim, irmão. O pessoal aí que gosta de falar que a gente começa a mentir. Isso aí a gente não tem nada a ver isso aí. Isso é um outro assunto. Mas 40 dias, irmão. Aonde Jesus estava com um problema, vamos dizer assim. Aonde estava um vazio em Jesus? No estômago. 40 dias e 40 noites sem comer, trouxe um vazio no estômago. Jesus sentiu o vazio no estômago, teve fome, e o diabo falou: opa, é aí que eu vou agir. É aí que ele está fraco. Se Jesus estivesse com dor de cabeça, o diabo ia tentar agir na dor de cabeça. Se Jesus estivesse com cólica, o diabo ia tentar agir na cólica. Mas Jesus teve fome, e o diabo falou: é aí que eu vou agir. A fraqueza está aí. A fraqueza que se apresentou nesse momento é a fome. E o diabo é oportunista. E o diabo ele vai tentar atacar você aonde você estiver vazio. Talvez você esteja vazio de uma porção de coisas. Você pode estar vazio. Talvez você entrou aqui hoje e está vazio de dinheiro. Você mete a mão no bolso e não tem nada. E o diabo vai tentar te atacar aí. Talvez você está vazio de um carro. Você fala: eu queria tanto ter um carro e não tenho. Eu queria tanto ter um carro e não tenho. Todo dia você está assim. Você está triste por isso. E o diabo vai tentar te atacar aí. É aí que ele vai dizer que Deus não te abençoa. É aí que ele vai dizer que Deus não te ama. É aí que ele vai fazer você ter inveja de outras pessoas. É aí que o diabo vai plantar o mal na tua vida. Porque é aí que você está dando brecha. Aí eu quero ter uma casa. O diabo vai plantar o mal se você deixar. Aí eu quero ter roupas novas. O diabo vai plantar o mal se você deixar. Aí eu queria perder os pneuzinhos. O diabo vai tirar a tua paz ali. Aonde você não mostrar a fraqueza, é ali que ele vai te atacar. Versículo 13. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a proposta para atacar Jesus aonde ele mais precisava. Você pega um camarada, né, que de repente brigou com a esposa. E, sei lá, greve em casa, o que não é certo, viu, mulheres? Mas ali foi instaurada uma greve. Todo mundo entendendo, quem tem que entender. Quem não entendeu, não precisa perguntar para ninguém, não, que não vai dar conta de vocês. A mulher está em greve. E o camarada está ali, sei lá, 2 meses, 3 meses. Você pode, né, irmão? Tá amarrado, né? E ali o camarada já não está aguentando. Aonde é que o diabo vai atacar ele? Nessa área. Aí o diabo vai começar a colocar uma mulher aqui, uma mulher ali, vai começar a falar para ele: olha para ali, olha para lá.
E o diabo propôs isso aí. Aonde está sendo teu vazio? Você está vazio aonde, meu irmão? Cuidado, é aí que o diabo vai te atacar. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Olha como Jesus já começou a ficar forte. O diabo veio atacar, mas Jesus já está começando a se fortalecer. Jesus já estava ali há 40 dias, 40 noites, malhando, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Jesus está ficando forte. Quando o diabo veio, ele falou: opa, diabo, não, peraí. Isso aí que você está falando para mim não serve. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, diabo. Sai de perto de mim. E ali, irmãos, é o primeiro momento que a gente vai ver que Jesus já começou a se fortalecer. Aí o diabo não desiste, como eu falei para vocês, versículo 5, versículo 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha outra coisa que o diabo faz. Ele lança a dúvida: se és o filho de Deus. E aí, Jesus, será que tu é filho de Deus mesmo? 40 dias, 40 noites. Deus não mandou um pão para você? Sei não, hein? O povo estava lá no deserto, Jesus não queria te falar nada não, mas chovia maná todo dia. Será que tu é o filho de Deus mesmo? Olha para a vida dos outros, vê se alguém está passando o que você está passando. Tu és o filho de Deus? Você tem certeza disso? Tem certeza que esse ministério é teu? Tem certeza que esse chamado é teu? Tem certeza que foi Deus que pediu para você fazer isso? É assim que o diabo faz, né? Ele vai lançando a dúvida. E quando você menos perceber, acaba mais um ano e você fala: esse ano eu não fiz nada com o Senhor. Porque o diabo plantou a dúvida e você deixou. Por outro lado, versículo 7. Por outro lado, se você fizer como Jesus, respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, mais uma vez Jesus está fortalecido. Olha só que coisa incrível. Quando Jesus está lá no Getsemane, e Jesus está angustiado com o que está acontecendo ali, Jesus Cristo sente uma profunda angústia, é o que a palavra fala. E ali no Getsemane, Jesus orando, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Irmão, momento de angústia. Só que Jesus já tinha se fortalecido lá naquele deserto. Olha a dúvida vindo: Senhor, será que eu tenho que morrer na cruz por essas pessoas? Se for possível, passa de mim esse cálice. Só que Jesus estava fortalecido. A experiência que o Espírito Santo proporcionou a ele lá atrás deu tranquilidade a ele. Jesus Cristo fala: contudo, que seja feita a tua vontade. O crente fortalecido, irmão, ele faz a vontade de Deus. Versículo de número 8, versículo de número 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, ele mostrou a glória do mundo e falou que ia dar para Jesus. Está de acordo com isso, PC? Mostrou a glória e falou que ia dar para o outro. Não, né? O PC fala que a glória é minha. Nesse caso pode, né? Olha só, irmãos. O diabo pegou Jesus, levou ele até um monte alto e falou o seguinte: olha,